Pois é, Dedé, caiu, né? Mas gostei, viu, Dedé? Você foi a primeira a entrar aqui de volta, tá? É sinal que você está interessada conosco aqui. Obrigado, Tarek, já vou te chamar aqui. Vamos chamar o Tarek aqui. Tarek, Estamos já de estou volta. falando aqui, a Débora, a Dedé, está falando que isso é jogada de marketing, só que a gente fez isso aqui só para poder saber quem estava mesmo interessado, aqueles que estavam Mas faz cochilando, parte. Se fosse marketing, tava tudo certo. pois é, aqueles que estavam cochilando já acordaram e já entraram de novo. Pois é, a Mayara está falando que derrubaram a live. Deve ser o Guilherme Minsen lá, falando que a gente estava querendo atrapalhar a live de outros aí, então deve ser isso. Mas, bom, a gente estava falando, né, sobre o segmento, do segmento da agropecuária, né, eu trabalho mais com pecuária. Então, o estado do Pará, assim como o Brasil, mas o estado do Pará em particular, ele é um estado que ele é extremamente dependente do setor rural, né? Onde a gente tem o maior crescimento, a gente tem a questão mineral, que não é uma coisa muito grande, hoje, em termos de exportação, fazem volume muito grande, mas a gente tem que aproveitar, porque minério, essas coisas, embora o Estado seja riquíssimo nisso, mas são coisas finitas, né? E a agropecuária, atividades bem feitas, atividades de pecuária bem trabalhada, de um modo bom, ela cada dia ela só melhora. Né? Então você tem trabalhos aí de melhoramento de fertilidade de solo. Eu, por exemplo, eu tenho áreas da minha fazenda que tem 40 anos e 40 anos que nunca foram reformadas nem nada, é a mesma área, e cada ano ela produz mais ou produz melhor do que no ano anterior. Então, é uma atividade, né, sobre o aspecto de sustentabilidade, é uma atividade que tem, sim, maneiras como... A gente tem problemas? Tem, em qualquer área, né, em qualquer profissão, em qualquer coisa, a gente tem as pessoas que fazem bem feito, né, que é a grande maioria, mas tem pessoas que usam de má fé, fazem mal feito, querem só aproveitar. Então, isso é normal, mas a gente sempre tem que estar atento para que a gente possa ir expurgando esse tipo de pessoas. A gente não pode medir, né, o nosso potencial, aquilo que a gente faz, olhando para esse tipo de pessoas. Então, nós temos que olhar para aqueles que produzem bastante, para aqueles que fazem muito. Então, na questão da pecuária, por exemplo, nós temos produtores de ponta, nós temos produtores que produzem genética de ponta, né, carne de qualidade, nós temos indústrias aqui, paraenses mesmo, nativas daqui, que são fantásticas, que estão aptas a exportar para qualquer lugar, né, do planeta. Elas hoje ainda não exportam, não por causa do parque industrial, mas sim ainda por questões sanitárias. Então, a gente tem, né, é céu de brigadeiro. Nós temos uma condição muito grande no Estado para poder crescer em produtividade. E aí, né, para quem vê que perguntar, o Pará é o Estado, né, que detém hoje entre o terceiro e o quarto rebanho, tem condições, né, de, aumentando a produtividade, melhorando a produtividade, passar para primeiro, e mesmo assim trazendo muitas áreas, né, transformando muitas áreas da pecuária para a agricultura, que é um outro setor que está crescendo muito. Entendeu? Principalmente na plantação de açaí, né? Isso você tem açaí, você tem soja, você tem a palma, né, o dendê. Então, nós temos muita coisa. O potencial nosso é enorme, é muito grande. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui, que eu sou meio cego, se passar.
A Mayra, a minha família tem uma fazenda em Abaetetuba. Nunca me interessei nesse ramo, mas agora você está fazendo eu me interessar mais nesse ramo do agro. Estou Aí, adorando. Mauro, Pois já tem é, gente sendo eu acho que influenciada. a de nossa é essa mesmo, é despertar nas pessoas, né? Então, assim, a Mayra aí é uma pessoa que a família já tem, né, a propriedade, e hoje, para quem vai entrar no negócio, a terra, né, a É propriedade muito é caro o hoje. maior investimento, né? E coisas interessantes que dá para poder fazer na pecuária, primeiro, é isso que eu estou te falando, que a pecuária está nos 144 municípios. Então, isso, né, ela tem aptidão para poder trabalhar em todo o Pará. Né? Por exemplo, a Baetetuba está muito próximo à capital, né? Então tem indústria para poder vender o produto. Você tem ali muito próximo, né, Barcarena, com exportação de animais vivos. Então tem a saída é maravilhosa, né? Então a gente tem condições de fazer essa atividade em qualquer lugar do estado, de produzir bastante, de produzir bem. E uma outra vantagem é que a gente tem condições de começar muito pequeno. Eu tenho produtores uma pessoa que eu assisto, que é também um empreendedor, um cara muito trabalhador, que começou a trabalhar com 5 hectares. Então, uma propriedade aí de 5 hectares, a pessoa começou a empreender. Então, 5 hectares é uma área muito pequena, né? Então, mas essa pessoa começou com 5 hectares e trabalhou com isso. Então, isso abre a chance, né? Abre um leque de oportunidade. Quem Exatamente. tem a de aprender Mauro, mais é, rápido. Mauro, aproveitando a deixa que a Mayara deixou, em que a família dela tem fazenda em Abaetetuba, existem muitos casos que são parecidos com o dela, em que muitas famílias possuem terra, tá? Mas não têm, não sabem como investir nesta terra. Aí eu aproveito e eu vou buscar uma referência, porque hoje as maiores empresas do mundo são constituídas por tecnologia. Tá? A tecnologia, muitos empresários, como o Thales do Gestão 4.0, o Alfredo, também do Gestão 4.0, falam que a tecnologia tem que estar presente em todos os negócios. E aí eu deixo essa deixa para você. Como você acha que o jovem, por ter uma facilidade com a tecnologia, consegue influenciar no agronegócio, na pecuária, a partir dessa tecnologia? Pois esse eu acho que é o ponto que está faltando mesmo na pecuária. Nós temos várias tecnologias, por exemplo, a reprodução. Se a gente for falar de reprodução, a reprodução hoje em animais, né, nos bovinos, ela está, talvez eu vou arriscar falar que ela está mais avançada do que nos humanos, porque não tem a questão religiosa. Né? Então, a gente, sexagem, e você fazer essas coisas, né? Fazer clones e tudo, como você não tem, né, essa questão religiosa, ela tem avançado bastante. Então, a gente tem muita tecnologia nisso. A questão de suplementação, né, a questão de suplementação é outra coisa que as empresas têm investido bastante, né, em suplementação para poder melhorar. Nós temos tecnologia, muita tecnologia nas universidades, através de fertilidade, de melhoramento de fertilidade de solo, que na pecuária é o maior gargalo que a gente tem hoje, né, para aumento de produtividade, é justamente essa questão de melhoramento de solos. Mas a gente tem muito conhecimento guardado nisso aí, a gente tem muito conhecimento nisso, né, para poder a gente colocar isso em prática.
O que falta muito para nós da pecuária? A gestão. Né? Então, essa questão da gestão, essa questão de trazer outra coisa que é muito importante é o algoritmo, trazer os algoritmos. A gente vê que todo o sucesso que está tendo, né, no mundo empresarial, eles estão vindo para cima disso. Então, isso vai ser uma coisa muito Vem a partir crescente, de algoritmos, de fato. Nicar, e tudo, em todas as indústrias. E isso a gente tem que trazer isso para a pecuária. Essa questão dos algoritmos a gente tem que trazer, porque esses algoritmos, eles começam com muita rapidez, né? Eles nos dá certezas de algumas coisas que a gente, às vezes, porque na pecuária ainda é muito no feeling. E é essa a distância que está tendo da pecuária com o jovem, com os outros empreendedores, porque criaram uma questão de que para ser pecuarista tem que montar em burro bravo, tem que montar em cavalo bravo, tem que pegar boi à mão, ou só o olho do dono é que engorda o boi. Então, foi uma série de coisas que foram criando, né, para poder fazer isso, que isso foi afugentando essas pessoas. Mas o que a gente tem que ver é que a maior parte, né, de gestão e as gestões que são eficientes, elas são baseadas em números e agora muito mais a velocidade disso são os algoritmos. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, o ingresso, a migração desses jovens, desses talentosos, principalmente dessas pessoas que querem empreender, vir para a atividade, para poder aplicar essas tecnologias e, com isso, a gente ter uma evolução muito É rápida. primordial. Então, isso é fundamental. E é isso que vai fazer. E aí, os avanços são exponenciais, você entendeu? Eles são muito grandes. Então, a gente pode, sim, aproveitar, né, as experiências dessas pessoas que trabalham no campo. A gente pode, sim, trabalhar isso, mas a gente tem que trabalhar muito essa parte da tecnologia, principalmente essa questão dos algoritmos, para que a gente tire alguns fantasmas, algumas coisas, alguns mitos que existem, né, que são fakes e não são fatos. Né? Então, eu acho que é só essa turma jovem entrando e aí a gente vai conseguir realmente mudar um pouco. Não mudar, mas evoluir, transformar isso em coisas boas. Então, não tem jeito. Perfeito. O que nós estamos vivendo hoje, a evolução que a gente está vivendo hoje, aliás, a revolução, né, que nós estamos vivendo a cada dia uma revolução. Atividade que não acompanhar isso, que não ficar nisso, ela vai ficar fora. De qualquer setor, Você entendeu? seja agropecuária, mercado de distribuição, alimentício. E uma das coisas, uma das crenças que a gente tem muito grande, né, é de que o mundo vai se render a nós, ao nosso marasmo, porque nós produzimos comida. Não vai. O mundo não vai se render a isso, porque esse crescimento, essa revolução, ela vai te cobrar eficiência. E eu tenho um dado assim por alto. Por exemplo, a questão do frango, a questão do porco, são coisas que evoluíram muito. Mas, para você ter uma ideia, no suíno, em coisa de 20 anos, lá em Santa Catarina, tá, eles tinham 36 mil produtores, só arredondando números, tinha 36 mil produtores para produzir 200 mil toneladas de suíno. Tá? E em 20 anos, eles reduziram, né, de 36 para 12, então ficou um terço dos produtores, e triplicaram a produção, foram para 600 mil toneladas. E aí Então, as pessoas ganham na eficiência, né? é isso que a gente tem mesmo que tá de olho, porque isso é revolução, né? Então a gente precisa de trabalhar
E aí, esses empreendedores, né, que vocês da Massar têm reunido, e trabalhar em grupo, e trabalhar nisso aí, a gente, cada um, ter força. E são vários, né, na agropecuária ou até no agronegócio, a gente tem vários segmentos, né, são vários setores. Como você falou, tem açaí, tem soja, tem dendê, tem boi, tem vários segmentos. Então, assim, a gente precisa de abrir portas para essas pessoas, a gente tem que fazer isso. E aqui a gente vê, né, igual tem uma pessoa que a família tem propriedade, mas ela nunca se interessou porque Nunca chegou nela, de né? Então, fato. é a E a gente, oportunidade. com esse movimento do próprio Massari, tanto o movimento que você faz no seu Instagram, a gente tem essa capacidade de levar esses assuntos importantes para o maior número de pessoas, fazendo que mais pessoas se interessem, mais pessoas agreguem, tanto no grupo, tanto na sua própria carreira profissional. Isso. Eu só vou responder uma pergunta aqui, que o Erlan O Elon, isso. está perguntando, e levando os custos em consideração, o que você acha do confinamento? Na sua opinião, é uma tendência para o futuro para todos? Eu acho que não é uma tendência, o confinamento já é uma verdade. A gente precisa realmente de alguns ajustes. E o maior ajuste do confinamento para a nossa realidade e para o sucesso, né, para ele que dá retorno, é que o confinamento ele é muito bom como uma ferramenta. Então, as pessoas, as propriedades que fazem intensificação de pastagem, então, a intensificação, o que é? Você colocar muito mais animais por hectare. Então, para vocês terem uma noção de números, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, a média, né, hoje do Pará e aí também do Brasil é mais ou menos essa aí, é algo em torno de 0,8 cabeças por hectare. Não chega a uma cabeça por hectare. Nós temos potencial para 8, 10 cabeças. Potencial, tecnologia, isso hoje, pronta hoje para isso. Mas se a gente for partir de acima de 4 cabeças, a gente já precisa, é extremamente necessário o confinamento como ferramenta para poder dar apoio nisso, nessa produtividade, porque as pastagens elas trabalham produzindo muito na época das águas, mas no período seco a gente tem esse gargalo, e aí é onde o confinamento entra para poder dar condição, né, da gente tirar esses animais e terminar eles no confinamento. O confinamento traz essa solução, e o confinamento traz uma outra qualidade de acabamento nos animais. Né? Os animais acabados, né, terminação em confinamento, eles têm um outro acabamento, uma outra qualidade na carne, né, uma outra, você melhora demais a qualidade da carne. Então, é muito bom. A questão dos custos, geralmente, eles mudam muito, né, de um ano para o outro. A gente não pode fazer a conta só de um ano, mas a gente tem que produzir o potencial nosso, o potencial do Pará. Quando eu estava falando isso, quando caiu a live, é o potencial que nós temos de produzir a pasto. Então, são poucos os lugares no planeta que a gente consegue isso que nós temos aqui. Topografia, área, né, e clima, como nós temos aqui. Né? O nosso clima, você tem condições de produzir o ano inteiro. Né? Então, a gente tem muita água, para períodos, regiões que têm um período seco mais definido, a gente pode trabalhar com pivô. Então, nós temos condições aqui no Pará de fazer até 4 safras no ano. Nenhum lugar no planeta tem condição de fazer isso. Né? Então, assim, a condição que nós temos para o agronegócio aqui no Pará, ela é diferente de todo o Brasil e de todo o planeta. Então, nós temos condições, só que nós temos um diferencial
que é algo em torno de quase 70% do nosso território, do território paraense, é coberto por florestas, florestas nativas. Então, a gente tem que realmente proteger essas florestas, aumentar a produtividade nas áreas que nós temos, e o que nós precisamos de fazer é que com essas florestas produzam cada dia mais biodiversidade, a gente intensificar a produção de biodiversidade nessas florestas, para que essa biodiversidade venha agregar valor no nosso produto. Então, em nenhum lugar do planeta você vai ter produção de carne com 70% de reserva florestal, de floresta. Né? Então, não tem, é só o Pará que tem essa condição. E nós temos condição de ter volume para atender grandes mercados, os melhores mercados, né, do planeta. Nós temos condição porque nós temos áreas muito grandes. E aí, essa questão do confinamento, ele vem. Como que ele melhora? Como que você baixa custos de confinamento? Aumentando a agricultura. Então, quanto mais você aumenta a agricultura, mais você aumenta a produção, né, de alimentos, de comida e subprodutos, e são esses subprodutos que a gente usa no confinamento. Então, por exemplo, nós temos em Capitão Poço uma fábrica de laranja, né, de suco, de uma fábrica de laranja em Capitão Poço, e que viabilizou, né, vários confinamentos ali na região por causa, né, do bagaço da laranja. Quando isso fortalecer, eles vão transformar esse bagaço em polpa cítrica, melhorando mais ainda a qualidade desse volumoso confinamento. Então, os confinamentos daquela região, no entorno ali, vão ter condições muito grandes. Essa região, igual colocaram aqui, de Abaetetuba, descendo, Moju, Tailândia, a gente tem muito, aumentando demais a produção de palma, o dendê, que também a gente consegue, né, trazer, esmagar, fazer a torta do dendê. Tailândia, Paragominas, Rondon, Leanópolis, do Eliseu e todo também o sul e sudeste do Pará, entrando a soja. Quanto mais entrar essa soja, com os empreendedores, o que nós vamos fazer? Em vez de estar vendendo soja, grão, nós vamos verticalizar. Né? Então, nós vamos esmagar essa soja aqui, fazer as esmagadoras, fazer óleo de soja, através de farelo. Em vez de a gente estar vendendo soja, grão, nós vamos vender proteína, vamos vender boi, vamos vender porco, frango, peixe. Peixe é uma coisa que nós temos um potencial enorme. Então, assim, esse caminho, ele começa, o início dele é por esse trabalho que você está fazendo, cara. Por isso da importância disso que vocês estão fazendo, que é descobrir os empreendedores, fomentar. Então, Esse empreendedorismo. Que é o nosso lema, é fomentar o empreendedorismo. É levar ele para o maior número de pessoas e trazer o maior número de pessoas interessadas em fazer o Brasil diferente, melhor, a partir do empreendedorismo. Isso. Então, assim, as oportunidades que nós temos aqui, elas são muito grandes. Então, são coisas, por exemplo, quando a gente trabalha no campo e produz no campo, o que nós vamos gerar? Matéria-prima para se criarem agroindústrias, indústrias. Entendeu? Então, a gente vai fazer. A gente tem, por exemplo, uma indústria, a Mercúrio, que começou, é paraense, e hoje, a cada dia, eles vão melhorando, né? Vão aumentando, vão industrializando mais. E inovando. Isso, inovando. O início era vender carne quente. Então, o início era matar boi. Era só matar boi e vender carne. Hoje, são vários processos, né? Lançaram, por exemplo, foram o viés da carne nobre, a carne premium, entendeu? Agregando valor. E não só agrega valor no produto, mas também fornece para a sociedade uma coisa de alta qualidade. Então, isso é o ganha-ganha. O que eles têm no sangue? São empreendedores. Eles são isso. Você entendeu? Então, é isso que vocês
né? Por isso que isso me empolgou muito e, sinceramente, você até me desculpa, porque eu acabei te roubando, você que é o artista da... Não, não, que isso. Eu trouxe aqui só para ser o chama, para poder trazer as pessoas, mas eu realmente eu me empolguei com aquilo que vocês estão fazendo, né? Vocês estão de parabéns. E eu quero ajudar a isso, criar. E a gente vê, por exemplo, em uma simples conversa que nós resolvemos ter para poder expor isso que vocês estão fazendo, a gente, em um momento muito rápido, né, e sem a gente treinar nem nada, nós já vemos o tanto que a gente despertou, né, em O pessoas para interesse, exatamente. poder empreender. E eu tenho certeza que quando chegar no teu grupo, quando chegar naquelas pessoas, não só para a pecuária, mas vão ter empreendedores querendo ir para o lado da medicina, para o lado de investimentos. Então, acho que é um leque muito, muito grande, mas tudo que a gente vê, né, as grandes empresas, elas são feitas por empreendedores. Né? Então, aquilo ali que você está fazendo é realmente E ademais, são feitas de pessoas. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que de uma sardinha. E eu levo muito isso para mim, de fazer a organização e a empresa crescer a partir de pessoas comprometidas e alienadas à sua missão, visão e valores. isso. Parabéns, é isso mesmo. E o que a gente tem mesmo, né, na verdade, o empreendedorismo, ele ele é o maior projeto social, entendeu? Então, nós precisamos de fazer isso através do empreendedorismo, elevar assistência técnicas para as pessoas. Isso que a gente vai fazer, tá? É levar conhecimento. Então, nós temos que acabar com a questão de assistencialismo, entendeu? O assistencialismo, ele é necessário, mas ele não pode ser meio de vida. As pessoas Não, têm que vir daquilo ali. Você entendeu? E é através do empreendedorismo que a gente vai tirar essas pessoas de lá. Então, nesse primeiro momento, nós vamos arrumar os empreendedores. Os empreendedores, eles vão criar oportunidades, né, de emprego para as pessoas. Mas logo quando essas pessoas começarem também a entrar, ali elas vão despertar para um outro, começa a despertar. Então, é esse movimento que nós temos que criar para o nosso país. É esse movimento que nós temos que fazer. É isso que vai nos alavancar, é isso que vai nos melhorar, é isso que vão nos levar ao topo de país do primeiro mundo que nós precisamos é de, isso. porque nós somos um país, uma nação riquíssima. E a maior riqueza que a gente tem é o nosso povo. Então é isso que nós precisamos de fazer, é cuidar. E é isso que você está fazendo. Você entendeu? É tirar as pessoas, fazer. Eu falo isso, Tarek, porque eu vejo com muito bons olhos e eu tive foi uma energia muito boa que eu senti na reunião que eu tive com vocês. Foi uma energia tão boa que eu tive vontade, né, de fazer uma coisa, de entrar numa máquina do tempo e voltar na minha idade, de De junto contar um pouco da sua para poder história. participar Exatamente. disso, entendeu? Então, assim, eu fiquei extremamente empolgado e emocionado com aquilo e, e eu quero ajudar a levar, né, o conhecimento, isso que eu adquiri ao longo dos anos, né, ralando, né, passando por dificuldades, mas não reclamo de nada, coisa, porque todas Porque as quando a gente olha para trás, a gente vê, eu tenho certeza que você vê que os erros foram primordiais para dificuldades. você estar onde você está hoje. Assim como todos os Eu, empresários que tiveram erros, que tiveram dificuldades na sua vida, eles reconhecem isso e sabem que
foi um mal necessário, né? Eu diria assim, para que eles estejam no lugar que eles estão hoje. Pois é, eu vou te contar uma coisa aqui rápida, só para poder a gente já deixar o pessoal e cuidar da vida, né? Mas é o seguinte, quando eu tinha a tua idade, eu estava fazendo só o que era bom, só o que era gostoso. Né? Então, assim, para aqueles que falam que empreender é difícil, que empreender é assim, que você sofre isso e tal, quando eu tinha a tua idade, eu estava fazendo só o que eu gostava, só o que eu queria. Me dei o luxo, me dei o prazer de fazer só as coisas que eu queria fazer. Sabe aonde que eu parei? Na sarjeta, na merda. Entendeu? Porque esse é o caminho de quem só procura coisas boas, só facilidade. Foi para lá que eu fui. Então, meu amigo, e aí eu fui enfrentar toda a dificuldade do mundo, né? Mas com coragem, com determinação, querendo saber, querendo mudar, querendo fazer diferente, aprendendo com aquilo que eu tinha errado, entendeu? E fui chegar aonde eu quis chegar. E tem condições de chegar aonde eu quiser, aonde a minha visão me colocar, eu vou chegar lá. É só você trabalhar para aquilo. Agora, quanto maior a sua visão, maior desafios, Maior desafio. maior são os desafios da sua missão. Então, isso aí você pode ter certeza. Então, pode encarar isso, desafio, problema e coisa como coisas boas. Isso é só para poder te moldar. Né? Deus coloca isso nas nossas vidas, desafios e problemas. Quanto mais Ele coloca, é porque Ele está te preparando. Ele está te preparando para coisas muito melhores, para coisas muito boas. É Então, verdade. eu acho que, bom, a gente já extrapolou aqui um pouco. Eu queria te agradecer muito, entendeu? Pela oportunidade, tá? E você até me desculpa, porque eu empolgo muito com isso que você está fazendo. Tio, Tá? Você está de Mauro, parabéns. um prazer. Tá? Eu já tive a oportunidade que é única, né? De escutar, de entender um pouco mais de como é a sua trajetória, desde quando a gente se reuniu lá em Paragominas, um pouco mais de um ano, desde quando nós tivemos um encontro recentemente e vários outros, para ouvir um pouco do senhor. E eu costumo dizer que é sempre um prazer para mim, assim como é um prazer para os meus colegas e para eu vou chamar de um time, para o nosso time do Massari, receber todos aqueles empresários, desde o Rubinho, o senhor, o pessoal da GPX, o pessoal da Ação Brasil, o Paulo Lazera, o Arivaldo, e todos contaram um pouco das suas histórias e influenciaram cada jovem da melhor maneira que eles encontraram. E eu sou muito grato por isso, muito grato pelo convite que o senhor me fez hoje, por essa oportunidade de contar um pouquinho do Massari, do que eu faço, do que eu pretendo fazer da minha vida, que eu posso dar a certeza que é empreender cada vez mais. Olha, eu vou te falar uma coisa que até me emociono para poder falar, mas eu sou muito eu é que tenho que te agradecer isso. E você não sabe a importância que você tem para mim, né? E depois que eu vi aquilo, porque é o seguinte, eu não te enxergo hoje. Eu só tenho visão para você, visão de futuro. Eu só te enxergo no futuro. E o seu futuro que eu enxergo para você, ele é fantástico. Ele é muito promissor. E eu sei que ele é pelas coisas que você faz hoje, pelo teu coração, pelo que passa no teu coração, por isso que você está fazendo. Quem faz isso que você está fazendo tem visões diferenciadas, visões boas. E pensando em fazer isso com pessoas, com gente, levando bem para outras pessoas, tá? Você só tem a crescer, não tem. Então, assim, eu fico muito grato de estar aqui hoje, é um privilégio enorme, porque eu já estou te vendo na visão de futuro.
E a visão de futuro que eu tenho sua, ele é muito grande, é muito promissor. E eu quero que você conte comigo para isso, e para que eu tenho certeza que isso vai acontecer, e eu quero sim ter feito parte disso, e você falar, e você vai lembrar de mim no dia que você estiver no topo, e você vai lembrar de mim. Então eu quero fazer parte, e porque eu adoro participar de time que ganha. Não tem nem palavras, Maurão. Obrigado mais uma vez. E Tá, nós estamos juntos aí nessa caminhada de fazer o empreendedorismo então, crescer e ser fomentado. isso. Vamos tocar para frente, vamos abrir, né, opções para essas pessoas que quiserem fazer o curso, que quiserem aprender mais. Se a gente pode depois conversar melhor com essas pessoas, fazer Com uma. toda certeza. Com quem. Para quem tiver alguma dúvida, quem tiver Isso. qualquer pergunta, pode procurar a mim, pode procurar o Mauro. E a Tá. gente está aqui com todo o coração, com toda a vontade de falar com vocês todos. Eu estou à disposição. Muito obrigado e boa noite, tá? Obrigado, Mauro, mais uma vez. Extrapolado aí, tá? Obrigado. Tá Um ótimo. abraço. Tchau.